Também, mas não é, nós vamos passar por ele. O mais importante que eu sou inquieto, eu aproveitei e vou fazer uma pegadinha com o sacrifício da vida, da própria vida. E a gente, ao longo da conversa, eu vou mostrar isso para vocês. Mas, para manter a organização do estudo, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os itens. Então, no capítulo 5 do Evangelho, são esses 3 itens que ele aborda o tema da instrução dos espíritos, sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Sim ou não? Levanta a mão quem acha que sim, quem acha que não. Quem acha que sim? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Quem acha que se tornará culpado? Quem acha que não? Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seu semelhante, sabendo de antemão que poderá sucumbir, que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Quem acha que sim, levanta a mão. Os que aceitam resignados os sofrimentos, os momentos, as angústias, por vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outros? Sim ou não? Sim, levanta a mão. Então vamos trabalhar isso aqui. Vamos pensar então. Qual é a categoria do trabalho que envolve um bombeiro? Mas ele sabe que ele pode sucumbir. Todo bombeiro, corpo de bombeiro do Rio de Janeiro é um ambiente de suicidas? A polícia militar, o policial, é um suicida? Eu diria que ele tem um transtorno grave de comportamento. Ele é um suicida? E o Rambo? Louco. O Rambo é suicida? Sozinho. E não foi num filme não, foram em 3. Foi sozinho lá, ele é um suicida? Não, tem o 4, tá verdade, é. A gente pode dizer? Ele sabia que poderia sucumbir. Poderia. Ele, lógico que é o cinema, mas o personagem dele é um suicida? Tu acha que ele é corajoso? Então a gente pode dizer que não são espíritos suicidas. Não é isso? Mas fazem sacrifício da própria vida. Ok? Levantar às 5 horas da manhã, pegar o trem cheio, não é isso? Trabalhar, voltar assim, movimento pendular, né? Vai no pêndulo, 5 horas da manhã, trem cheio, encara o patrão, 5 horas da tarde volta, trem cheio, chega em casa às 7 horas da noite, tem que fazer a comida, tem que ver se o filho fez o dever da escola, e no final do mês ganhar aquilo ali. É o quê? É um sacrifício da vida? É suicida? Tem um transtorno de personalidade, de comportamento, não é isso? Então esse também não é um sacrifício? Não é um sacrifício em prol de outro? Então o sofrimento que ele faz na terceira pergunta, aqui, não pode ser proveitoso para outro? Aí começa a pegadinha. Então, o que a gente inicialmente vai trazer a discussão é o propósito de tornar útil a sua morte, que é lá a primeira questionamento, né?
Ele não tem coragem, ele não tem a coragem de tirar a própria vida, mas ele vai para um campo de batalha para tornar útil a morte dele. Contra se expor a um perigo iminente para salvar a vida. Então a gente conseguiu separar bem as duas categorias. Concordam comigo? E no duelo? E no duelo? Suicídio? No século XVIII, né, século XIX, era muito comum os duelos pela honra, né? A espada, né? Tinha um padrinho e tudo, né? Não tinha? Quem conhece um pouquinho da história, todo duelista, ele tinha um padrinho. Caso ele tivesse um problema no período anterior ao duelo, o padrinho assumiria o seu local. Então, é verdade. Então você, de forma impensada, enfrentava o outro, podendo levar ele à morte, se colocava também neste perigo, não é isso? Eu peguei aqui mais o duelo da época dos americanos, dos filmes americanos de faroeste, isso era muito comum. Então, não é um policial militar que se expõe a um perigo iminente para salvar a vida, não é um bombeiro, ele expõe a vida dele para salvar a própria vida, mas num ato impensado de enfrentamento para com outra vida. Ok? Então, o que é o sacrifício da própria vida? O suicídio, que pode ser indireto ou direto. Como é que pode isso? Me dá um exemplo. O suicídio direto ou intencional é o que a gente está sempre por aí, apesar de ter toda uma propaganda positiva para não se falar sobre isso, para não se incentivar, mas a gente conhece os exemplos. E o que seria um suicídio indireto? O que seria um suicídio indireto? Você está falando isso para mim? Olha que coisa. Quando você vai comprar um maço de cigarro, o verso dele já está te dizendo, e você paga por ele. Este medicamento causa trombose. Aí você vai lá e compra. Né? Tem gente que compra até mais de um maço para colecionar. Essa é a minha cartinha da trombose, essa aqui é do infarto, essa aqui é do AVC, né? Que tem vários atrás. Então, se você sabe que você está acumulando uma toxina no seu corpo e que aquilo ali, a médio e longo prazo, irá causar prejuízos à sua saúde orgânica, né, ao seu status orgânico, e que aquilo ali poderá abreviar o teu tempo, a tua cronologia nesta passagem que aqui estamos, podemos considerar um suicídio indireto, não é isso? Se você sabe que uma alimentação não balanceada por muito tempo, ou quase sempre, ou toda hora, está ouvindo, Tiago? Você se coloca com risco de acidente cardiovascular. Sua coronária vai entupir, não é isso? É aquele que quando vai doar o sangue, no tubinho do sangue sai uma batata frita inteira. Não é isso? Colhe o sangue e vem uma batata frita, não é? E o engraçado é que a gente é tão louco em relação a isso, que diz assim, um hambúrguer simples, tantos reais, com bacon, com ovo, mais caro. Quer dizer, você bota mais toxina, paga mais por isso e adora. Não é? Como é que, né? Olha, o meu, eu fui no outro dia, não é? Madeiro Super Bacon. Pô, Super Bacon. Falei, pô, eu quero esse. O problema que eu estou arrumando para mim. Né? Já tem alguns, né? E aí você, então, é uma forma mais drástica de dizer, mas é importante a gente saber e dizer sobre isso. Quanto que a gente sabota a nossa passagem.
Isso é um assunto muito capcioso. Ela está perguntando assim, sobre aqueles que voam de asa delta, né? Atividades que envolvem adrenalina, se esses são suicidas diretos ou indiretos. Isso é um assunto capcioso, porque você envolve o que ele fala ali, que aquilo ali é esporte, né? Há correntes que vão afirmar para você que é um suicida em potencial, mas ele vai dizer para você que ele usa todos os mecanismos de proteção, né? Senão se a gente entrar nessa vereda, vai ter gente que vai dizer que voar de avião, por exemplo, pode ser também, mas tem todas as normas de segurança. Eu acho que eu a favor de uma adrenalina, eu penso que eu a favor de ter uma adrenalina, eu vou fazer alguma coisa sem o menor tipo de precaução, né? Lá os milionários que fizeram um barco para ir atrás do Titanic, aquilo ali foi bem pensado, tinha toda uma engenharia em volta daquilo ali? Teve de verdade? Ou a pretexto de que tinham muito dinheiro, fizeram tudo de qualquer jeito e deu o problema que deu, né? Então, penso eu que quando você burla as normas de segurança, em qualquer situação que seja, se no carro é feito para você colocar o cinto de segurança e você não coloca, e você faz aquilo ali deliberadamente, você indiretamente está se colocando no risco. Você está duelando com o trânsito, entende? Então, esse segmento aqui a gente falou. E aí, a pegadinha que eu vou fazer é quando eu coloco o sacrifício justamente entre aspas, que é o sacrifício de ter uma vida que vale a pena. Que é o que a gente está aqui, né? Eu hoje de manhã vi uma frase no portão de uma pessoa, que a pessoa não é satisfeita, ela coloca frases no portão da casa dela, para as pessoas passarem e ler, né, uma palavra. Aí estava escrito assim, eu não sabia que ia nascer, né, ou não sabia nada quando nasci, e morri sem querer. Então, aproveita o intervalo. Entenderam a frase? Eu nasci sem saber nada e morri sem querer. Então, aproveita o intervalo entre em que nada sabe e o que não queria. Onde é que a gente vai aproveitar o intervalo? No sacrifício que a gente faz de toda uma vida. Uma vida voltada para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos desenvolver isso. Então, falar de suicídio, pessoal, é abordar uma ocorrência complexa de fatores multiplamente psicológicos, né? Ninguém acorda de manhã, eu falo muito isso quando eu dou aula na universidade, quando a gente fala sobre psiquiatria, né? Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu me suicido. Isso é uma tormenta, isso é uma chuva que vai apertando a tempestade de transtorno psicológico que esse indivíduo sofre, né? E ele, com certeza, não está sozinho nesse pensamento, porque ele transtornado, ele baixa seu padrão vibratório, desperdiça fluido vital, não é isso? E a obsessão toma conta dele até a possessão. Então, perceba que ele diz aqui, ó, o abuso de álcool e outras drogas funcionam atuando no ponto desencadeador. É a doença mental chamada depressão, transtornos afetivos, que representam de 36% a 37% da população que comete suicídio, senhor. E outra coisa, ó, entre 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte mais recorrente. Ok? Então, nós temos uma missão muito grande. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai agregando sabedoria e valores. Então, é importante que a gente passe... Mas, Tiago, eles não me escutam. Eu falo, eles não me escutam. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso? O ouvido e o cérebro da gente não é pedra. E a palavra e o exemplo é muito importante, então insista. Insista.
esteja perto, não consegue alcançar aquele padrão vibratório, traz o nome para a caixinha. Faz um atendimento fraterno na casa espírita. Eu sempre falo isso. Casa espírita que faz atendimento fraterno, quantos atendimentos fraternos faz na semana? Quantos, Joel? 10? 12? Mais ou menos isso. Não? Com certeza ela pode fazer 100. Com certeza. Então as pessoas precisam de ajuda, precisam falar sobre isso. Tem um psiquiatra que usou uma expressão muito interessante, alguns anos atrás, que ele disse o seguinte: cão que ladra, morde. Não vai ser agora, não vai ser amanhã, mas pode acontecer. Então a gente tem que estar atento ao comportamento. Olha lá a idade, gente. Ao comportamento, ao hábito. Mas para a gente estar atento a isso tudo, a gente também tem que dar exemplo. A gente tem que estar pronto, amar a Deus sobre toda coisa e o próximo como a nós mesmos. Então eu tenho que estar bem para ajudar. Não adianta eu não estar bem. Não adianta eu não estar equilibrado. Então, é uma ação que alguém expõe intencionalmente o fim à própria vida. É um ato exclusivamente humano. Por que eu digo isso? Porque a barata não sabe que vai morrer. O rato não sabe que vai morrer. A vaca não sabe que vai morrer. Só quem sabe que vai morrer, quando ele diz lá na frase, né? Morri sem querer, né? Então aproveita o intervalo. O morreu sem querer é entre aspas, porque a gente sabe da finitude da vida corpórea, coisa que o animal não tem, por exemplo. O animal não inteligente. Então, o animal que é inteligente, que tem fluxo de consciência, a barata não tem fluxo de consciência, o rato não tem fluxo de consciência, né? Senão ele não aparecia na sua casa, ele está bem quietinho lá no canto, né? Ele não tem fluxo de consciência, mas a gente tem. Então a gente tem fluxo de consciência, a gente tem saúde mental, e mesmo assim somos nós quem intencionalmente ou indiretamente boicotamos, não aproveitamos o intervalo. É uma violação, extinção das forças vitais, transgressão da lei divina. Mas, na vida que vale a pena ser vivida, eu já falo sempre desse livro quando faço estudos. Acho que esse é um livro que não é espírita, que todos deveriam ler. Aproveita o intervalo. Esse livro é um dos livros mais espíritas, não espíritas que eu conheço. Porque ele levanta em você uma série de questionamentos sobre tudo aquilo que você anda fazendo com você mesmo. É um livro para todos aqueles que já descobriram ou querem descobrir que a soberania para deliberar sobre a própria vida, com todos os riscos, é o nosso verdadeiro patrimônio. Ele está falando do que aqui? Livre-arbítrio. A intenção desta obra é fortalecer os leitores para que possam resistir cada vez melhor às dificuldades impostas às nossas próprias escolhas. Então, ele te diz o seguinte: o livre-arbítrio é seu. A demanda toda, a colheita, a semeadura é todinha sua. Mas a colheita, que a gente chama de obrigatória, a gente sabe que é difícil. Então ele fala em resistir. Lembra lá na pergunta que ele fala dos sofrimentos? Sofrimentos ali a gente vai ler sobre as dificuldades. Resistir a cada vez melhor as dificuldades impostas pela nossa escolha. A gente já pode até querer trazer para o âmbito da filosofia, se a gente quiser, e que é tão difícil escolher determinadas coisas. Eu sei, doutor Tiago, que o maço de cigarro diz que causa trombose, dá AVC e infarto, mas mesmo assim eu cumpro. Resistir às dificuldades impostas pela nossa própria escolha. Eu não sei mais o que eu faço para parar de fumar. Se continuar fazendo o que vem fazendo até aquele momento, continuará não dando certo. Tá certo? Então a gente tem que mudar.
Se com ajuda profissional, também. Se com ajuda medicamentosa, também. Se com... Às vezes o cliente, às vezes fala assim para mim, doutor, eu infartei, fiquei uma semana, 1 ano sem fumar, mas voltei. Alguma coisa desandou. Alguma coisa desandou nas suas escolhas. Então, esse fluxo de consciência nosso, essas escolhas que a gente faz, a gente tem que ter muita atenção. São 86.400 oportunidades ao dia. A cada segundo que a gente tem, que dá somado em 24 horas 86.400, a cada segundo que a gente tem, é a opção que a gente tem. Né? Será que a cada vez que eu vou fumar um cigarro, eu precisar parar 1 segundo para dizer assim, pô, não vou fumar? Né? Eu uso sempre uma técnica que é, se a senhora fuma, ou o senhor fuma, acendeu o cigarro, fuma metade e joga ele fora. E anota quanto gastou. Quanto custa um cigarro, no final das contas, quanto gastou, quanta coisa você deixou de fazer para a sua própria opção. É uma terapia indireta, resolvedora de problemas, que talvez o indivíduo talvez desperte. Porque muitas das vezes eu vejo isso em hospital, pacientes tabagistas pesados ficam internados no CTI, não fumam. Alguns até dão um ciricutico, tem que tomar uns remedinhos para ficar calmo. Mas a grande maioria não fuma. Sabe por quê? Porque o fluxo de consciência dele é direcionado para uma coisa que ele está com medo danado de morrer. E aí ele desvirtua o pensamento dele para outra coisa. Então, se ele num momento de angústia, sofrimento e dor, ele é capaz de mudar o fluxo de consciência dele, será que ele não consegue fazer isso fora do ambiente do hospital? Eu não sei quem fuma aqui, mas já estamos aqui dentro há quanto tempo? Eu não vi ninguém sair para acender o cigarro lá fora. Entende? Então, por quê? Porque o nosso fluxo de consciência está equilibrado para fazer uma determinada coisa. E tem que vigiar, e tem que resistir. Tem que ter um propósito na vida. Tem que ter um objetivo. A gente pode falar de propósito de vida desde quando a gente é adolescente. Mas a gente pode ter propósito de vida depois dos 50. Ontem eu fiz um evento chamado 50 mais. Era 50 mais de verdade, em idade e em calor no local. Né? De verdade. Era um grupo de pessoas com mais de 50 anos. Somados no auditório devia dar uns 7.800 anos, mais ou menos. Mas, brincadeiras à parte, são pessoas que após uma determinada idade se uniram para fazer diferente. Conheci lá um grupo de viúvas, são 8 ou 9 mulheres viúvas, que se encontraram por intermédio, acho que elas se conheceram na igreja, não sei, e elas são um grupo de encontros e que estão preparadas para absorver outras mulheres que sofrem pela dor do luto. Depois de 50 anos, ela não precisou fazer faculdade, ela não precisou fazer nova culinária, ela não precisou ficar assistindo o BBB. Ela se fez diferente. Então, ela buscou um novo propósito. Porque a gente vai equilibrar o propósito em cima daquilo que a gente faz como profissão, daquilo que a gente faz pelo que gosta, pelo aquilo que tem a obrigação de fazer e aquela coisa que a gente tem vocação para fazer. Eu não posso ter um propósito de ser lutador de MMA. Eu não gosto, não tenho vocação, não tenho obrigatoriedade e nem faz parte da minha profissão. Mas naquilo que eu entendo que eu tenho vocação, que está dentro da minha missão, que está dentro da minha paixão e da minha profissão, que é cuidar do outro, eu não posso fazer o possível. Eu tenho sempre que buscar fazer o melhor. Faça sempre o melhor que você pode fazer. Preparado para as frustrações, claro. Então, diante dessa conversa, eu gosto desse exemplo. Ainda quando menino, foi perguntado ao Chico Xavier, o que você vai ser quando crescer? A professora perguntou para ele. Ele disse para a professora, eu serei feliz. Aí a professora disse para ele, creio que você não entendeu a minha pergunta. E ele respondeu para ela, e eu tenho certeza que você ainda não entendeu
o que é a vida. Perceba que ele traz para a vida que vale a pena ser vivida, uma vida de felicidades. E o que é uma felicidade? Já tivemos uma palestra aqui, feita pelo meu pai, o caminho da felicidade, não é isso? Deve ter lá pela internet, quem quiser ver. O que é uma vida de felicidade? Você pode ter potências realizadas, que a gente chama. Você pode ter eventos da sua vida que te fazem feliz. Quanto mais vezes você juntar essas potências de felicidade, melhor você é. Se você é bom pai, se você é boa mãe, se você é bom filho, doutor, estou pensando, falei com meus irmãos, eu acho que esse ano a gente vai passar o Natal lá na casa da mamãe. Pode ser o último, né? O que é isso? Você não precisa esperar dezembro para buscar essa potência, né? Você tem que fazer agora. E tem que estar com remorso, né? Que é o primeiro episódio de busca de melhora, é o remorso. Você tem que ter remorso pelos outros que você não foi. Né? Mas, mamãe é chata, doutor. Pô, não quer ficar acordada até tarde, não gosta das crianças. Já perguntou para ela? Porque as pessoas falam da boca para fora, mas gosta de ficar ali. Gosta de ficar ali. Entende? Ontem a gente estava reunido em família, tinha uma senhora de 96 anos. Eram quase 00:30, ela estava lá acordada. Ela não fala muito, mas ela fica lá. E no final ainda tascou um marshmallow que as crianças estavam comendo. Eu ainda falei para meu pai assim, falei, caramba, 94 anos, ela está comendo um marshmallow, gente. Ela não reclamou que vai ficar preso na dentadura, ela topou. Estou ali no meio de todo mundo, quero participar. Então a gente precisa fazer disso. Os almoços de domingo da família tem que voltar. A mesa grande. Porque, gente, o sacrifício da própria vida não é com o vizinho, não é com o porteiro, não é com o vigia da escola, é dentro de casa. Claro, é complicadíssimo. Nasceu sem saber nada, ainda bem, imagina se você soubesse, te envenenou na outra, tu não tomava nem o leite materno, não é? Ih, não vou não. Quando a mãe botasse a neném para mamar, chorava, vai ter que usar fórmula. Me envenenou na outra? Não sei. Então você nasce sem saber de nada, olha que coisa brilhante. Nasceu sem saber nada, morreu sem querer, aproveita o intervalo. Esse intervalo está dentro da nossa família, na reforma íntima, é ali. Então, a vida que vai fazer a pena ser vivida são as nossas escolhas e a responsabilidade de consciência de cada uma delas. Buscando um propósito diário. Eu faço uma palestra em outro lugar, que sempre que eu posso fazer, eu coloco essa frase para ela, ela gosta. Tudo que você vai fazer, fez por quê? Se não fez, não fez por quê? O que fez e não devia ter feito, por que fez? E o que não fez e deveria ter feito, por que não fez? Isso é um que eu chamo de fluxo de consciência. Coloca você o tempo todo se questionando a sempre fazer o melhor. Isso é sacrifício da própria vida. É enfrentamento diário do que a gente tem que fazer. É lógico que o desarranjo psicológico, o transtorno psiquiátrico, vai te levar a um caminho que a gente sabe qual é. Por quê? Você baixa seu padrão vibratório, desperdiça fluido vital onde não merece, onde não deve. Está escrito lá no caminho da vida, a caminho da luz de Emmanuel. O indivíduo sofre e não evolui. Desperdício do fluido vital, sofre e não evolui. Não aproveita o intervalo.
Então, claro que a gente vai ter muitas dúvidas. Só as perguntas já são uma tremenda dúvida. Claro que nós teremos críticas sobre o que estamos fazendo. Claro. Você vai pegar uma idosa que vai a uma academia, Bodytech da vida, vai estar lá, com certeza tem uma de 18 anos, vai dizendo assim, o que essa velha está fazendo aqui? Eu doido para usar o aparelho e ela está lá, e não anda. Problema, procura outra academia, você está no seu intervalo. Aquilo é importante para você. Entende? Às vezes a gente fala assim para uma pessoa no consultório, faça hidroginástica. Aí a idosa fala assim, doutor, eu nunca usei maiô. Então vai usar a primeira vez. Se coloca nessa possibilidade. Né? Então, diversas opiniões, claro que vai ter. Então, a gente, nesse intervalo, vai estar passando por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeros sofrimentos, como ele diz. Então, a gente vai sempre acrescer a vida o necessário para o nosso aperfeiçoamento. Tudo é colocado para nós. Quando a gente fez, não fez por quê? Se fez, por que fez? Tudo é colocado para nós termos as melhores escolhas. Tudo está dentro de nós. Mas a gente erra também. Por quê? Porque exagera nas escolhas. Consome demais. Se não consome demais porque a sociedade está dizendo que é para consumir, frustra. Por isso que ele diz lá, resistir às dificuldades das nossas próprias escolhas. Na tentativa da gente fazer o melhor, e não só o possível, a gente vai ter frustrações, lógico. Eu já falei isso aqui, a medalha de ouro não é para todo mundo. Não são todos que vão ganhar a medalha de ouro. Tá certo? Não são todos. Você não precisa que o seu neto, que o seu filho, seja o primeiro colocado na prova, na escola. Você precisa que ele vá, que ele aprenda. Entende? Se ele for uma medalha de ouro, muito bom. Muito bom. Cuidado com o orgulho. Cuidado com a vaidade, porque é fruto das tuas escolhas. Ok? Né? Então, calma. A gente vai se frustrar, porque a coisa é feita para isso. Já usei o exemplo aqui do anúncio do carro. Já viu? Eu já falei sobre isso. É uma arquiteta, está chegando com uma maquete em casa. Quando ela chega em casa, que ela quer trabalhar na maquete, a filha dela está num dos quartos fazendo vídeo. Aí ela vai lá, vê a menina fazendo vídeo e fecha a porta. Aí, quando ela senta de novo para fazer, ela vai lá do outro lado, tem a outra filha dela falando no telefone, alto. Aí ela vai lá e fecha a porta. Aí, quando ela senta, acho que é o cachorro que late, alguma coisa do gênero. Aí ela simplesmente levanta, pega a maquete dela, entra dentro do carro, que a propaganda é do carro, entra dentro do carro, bota a maquete lá, liga o ar-condicionado e a propaganda diz assim, o espaço que você sempre precisou. O que está te vendendo? Solitude. É bom ficar sozinho. Né? Saia do âmbito da sua família e fique sozinho. Não, aproveita o intervalo, é família. Imponha limite. Tá certo? Você não precisa ser um radical autoritário, mas você precisa impor limite. Eu preciso trabalhar, eu preciso de silêncio. Entende? Então, não é a solução fugir. O que eu sei que é uma propaganda de carro, mas eu fiquei bastante preocupado, porque ele está te passando uma mensagem ali que o bom mesmo é ficar sozinho. Porque o cara, a propaganda quis vender que o carro é confortável, que você pode fazer o que quiser ali dentro. Mas, por outro lado, ele negativa a relação familiar. Então, a gente tem que estar atento para isso. Pode ser implicância minha com o anúncio? Pode. Mas, coincidentemente, parou de dar esse anúncio. Não sei se fui eu que mandei tanto e-mail para lá, entendeu? Não sei. Mas, coincidentemente, parou de passar o anúncio.
Eu acho que o marketing errou. Quando o marketing impõe a você o que a gente chama da síndrome do supérfluo, ter pelo ter, tem o iPhone 12, tem o 13, tem o K13, tem o 14, tem o 15, porque esse tem mais foto, esse tu consegue fazer mais. E você vai consumindo, 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 consumindo. Aí quando não consome, aí sofre, porque na escola a outra tem, e o seu neto não tem, seu filho não tem. Ao invés de você frustra-se, lógico, mas você tem que dar o exemplo, olha, não tem porque não dá para ter. Né? Mas é oportunidade de que, já que não tem tanto um iPhone, vamos ficar dentro de casa, vamos jogar um quebra-cabeça, vamos jogar um jogo da memória, né? Vamos jogar um mico preto, não sei se existe ainda, né? Eu me lembro disso, eu jogava com minha avó. Eu aprendi a jogar xadrez, dama, gamão, todos os jogos de carta possível eu sei. Sou quase um orador de botequim, que eu sei jogar todos os jogos que jogava antigamente. Por quê? Porque estava com a família todo domingo. E aí, minha tia, que gostava muito, queria que a gente aprendesse logo para ter mais parceiro para jogar. Mas estava ali todo mundo. Não tinha telefone. Entende? Então a gente precisa mudar algumas coisas. Não estou dizendo que temos que ser saudosistas, não é isso. Mas a gente precisa escolher melhor, para resistir melhor às escolhas que nós estamos fazendo. Então, esse sacrifício que o livro traz para nós, ele vai, como ele não é um livro espírita, ele usa muito essa interface, que ele diz o seguinte, que o Aristóteles diz para nós, o filósofo Aristóteles diz para nós, que uma vida boa, uma vida de felicidade, é uma vida em que você valoriza tudo aquilo que você conquista. Tudo conquistado é motivo de potências de felicidade. E ele alerta que isso te traz o problema de se transformar numa pessoa vaidosa e orgulhosa. Né? Quando você atua na percepção de felicidade do que era para o Platão, que era um outro filósofo, ele dizia que a potência da vida, que vale a pena ser vivida, é sempre estar buscando alguma coisa. Tudo aquilo que você não consegue. Amor platônico é um exemplo, né? Aquele amor que você não consegue. Então, isso que é o valor da vida, você está sempre buscando. Valoriza o que tem. Orgulho, vaidade. O outro diz, valoriza o que tu tem que conquistar, vai estar sempre buscando. Olha o consumismo aí. E isso vai gerar inveja. É um alto risco de desenvolvimento de inveja. E aí, como não é um livro espírita, ele usa o filósofo Jesus Cristo. Ele usa esse termo. Para dizer o quê? Que a proposta de uma vida dele que vale a pena ser vivida é uma proposta de amor fraterno. Em que, baseado no termo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, traz para a gente a ideia de que a gente precisa cuidar de nós mesmos, nos prepararmos, nos adaptarmos a essas dificuldades para estar pronto para amar o próximo. E ele diz o seguinte, quando você se vê com um filho doente, você propõe, inclusive, que troque de lugar. Então, a vida que vale a pena ser vivida não é nem mesmo a tua própria vida. Porque você se coloca, né? Tá com o filho lá na UTI neonatal, pô, troca comigo, né? Deixa que eu sofra isso. Você quer sofrer a dor daquele indivíduozinho. Então, a síntese do que ele diz é isso. O sacrifício pela própria vida, muitas das vezes, não é nem a tua própria vida. Por isso que ele usa essa ideia de um amor fraternal. Olha lá, o bom da vida é muito maior do que a própria vida. Então, vai ser aqui, pessoal. Olha o intervalo. Não sabe porque nasceu e morreu sem querer. Olha o intervalo aqui, ó. É onde é fruto das nossas escolhas, do livre-arbítrio, com livre responsabilidade e consciência, está dentro da família, que espíritos desajustados que precisam se organizar, da lei do progresso e evolução, da melhora moral e da reforma íntima. Então,
Já falamos sobre isso. Na vida, a gente vai ter inúmeras oportunidades. E um exemplo que a gente usa sempre é: a aranha sempre faz a mesma teia. O DNA dela é preparado para fazer sempre a mesma teia. Nós que temos fluxo de consciência, somos verdadeiros artesãos da nossa própria vida. Somos nós quem trabalhamos nela de acordo com o que é preciso seja feito. E pode fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, quantas vezes forem necessárias. Quantos intervalos sejam necessários para que a gente alcance o progresso. Tá? Então, é tolice fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Faça teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Se nós escolhermos mal, as potências da alma, as potências de felicidade são desperdiçadas num entorpecimento carnal, vício, briga, inveja, egoísmo, tudo aquilo que densifica o nosso espírito. Supérfluo em tudo, ter pelo ter, o desentendimento da essência do amor e a caridade, uma fraqueza moral. Então, a gente vai transformar o nosso livre-arbítrio arbitrário. Escolhas equivocadas em cima de escolhas equivocadas. Se continuar fazendo do mesmo jeito, não vai ter desfecho diferente. Então, para. Pensa. São 86.400 oportunidades por dia. Eu não sei onde eu li isso. Se tudo que você for disser, se você parar um segundinho antes de dizer, talvez você preserve o silêncio mais vezes do que imagina. Né? Tem lá a frase, se você for falando não sei o que, cale-te. Se você tem uma frase para isso, agora eu não me recordo. Ah, sim, botar água, encher a boca para não falar besteira, né? Então é isso. Para encerrar, a vida que vale a pena ser vivida é muito sacrificante. O sacrifício da própria vida, aquilo tudo que a gente tem que fazer para moldar a nossa consciência, as nossas atitudes, as nossas ações, né? O Wagner brincou no início, quem não está aqui não está na praia. Você julgou que é mais importante para você estar aqui do que estar na praia. Seu livre-arbítrio, seu semeadura, seu plantio, a colheita é que a gente vai ver, né? Ele ainda brincou lá no final, ainda não vai ter câncer de pele, né? Então, a colheita talvez, né, dessa pessoa desajustada, pode ser isso, esse livre-arbítrio arbitrário. Então, a gente pode ter inúmeras escolhas na nossa vida. A gente tem que entender que tudo tem seu tempo. E aí, eu encerro com o conto das 3 árvores. Existiam 3 árvores no jardim, no imenso jardim, e uma delas disse assim: quando crescer, para minha felicidade, eu quero ser uma bela carruagem de madeira. A outra disse: não, eu não. Quando crescer, para minha felicidade, eu quero ser um imenso baú de madeira para guardar todas as riquezas possíveis que meus donos puderem acumular. E a outra disse: eu não. Eu quero ser uma árvore imensa, onde todos que passem por mim possam ver meu grande tronco, meus galhos. Esse era o desejo delas. Época de colheita, veio o lenhador e tirou as 3. Há inúmeras insatisfações, inúmeras indignações, inúmeras revoltas que podem acontecer, frustrando os nossos desejos e os nossos pensamentos. Mas aquela que queria ser a bela carruagem foi o cestinho de madeira que carregou o menino Jesus.
Aquela que queria ser o baú para guardar todas as riquezas, foi o barco que conduziu Cristo na travessia do mar. E aquela que queria ser vista por todos, foi utilizada para fazer a cruz do Cristo. Todos nós podemos nos dirigir a Deus com as preces e os pedidos mais diversos possíveis. No entanto, devemos saber esperar e buscar compreender as respostas de Deus. Muito obrigado, pessoal.